Olá, esse daqui é o Café com Selena e sempre vai ter essa tiragem aqui aos domingos para você. Meu nome é Jéssica, se você está chegando aqui. Então essa é uma leitura coletiva de tarô e vai ser sempre aos domingos, tá? Esse quadro aqui para você começar muito bem a sua semana, tá? Toma aí o seu café, toma aí seu chocolate, tá bom? Isso aqui é uma orientação para a sua semana, tá bom? Então, essa daqui é uma leitura que ela é para geral, tá? Então, as leituras personalizadas, elas estão, a descrição está aqui embaixo, tá? E aí, como que funciona aqui o Café com Selena? É um café, é um lugar, é um momento aí na sua vida, então não importa quando que você clicou nesse vídeo, porque é um vídeo atemporal, tá? Então assim, não importa quando você clicou aí, esse vídeo vai servir para você, tá bom? E aí como que vai funcionar? Eu tenho dois objetos aqui na minha mesa e aí você vai escolher um deles, tá? Então, o grupo 1 vai ser o grupo que vai escolher o Buda. E o grupo 2 é quem escolhe esta flor. Então, o grupo 1, eu vou primeiro fazer a leitura para o grupo 1. E depois, eu vou fazer a leitura para o grupo 2, que vai escolher esse objeto aqui, que é essa flor, tá? Então, respira aí e escolhe um desses objetos aqui. Vou até colocar aqui. Concentra, escolhe um deles para você ter a sua orientação da semana aí, a leitura da semana para você. Pronto? Então vamos lá. Agora o grupo que escolheu o Buda, vou começar a fazer a leitura para vocês. Vamos lá, a leitura da semana. Grupo 1, concentre aí nas suas questões desse momento da tua vida. Vamos lá. Tá? Então, assim, você tem olhado muito com pesar para a sua vida, no sentido de relacionamentos. Então é como se você ficasse olhando com uma certa tristeza, né, para essa área da sua vida, para tudo que deu errado e tudo mais, e pensando no sonho que você tinha de construir uma família feliz, algo que fosse sólido para você, e no quanto que você se dedicou para isso, né? Eu sinto aqui uma energia de... Nossa, por que que eu investi tanto e eu nunca cheguei aonde eu queria, né? E você sempre colocando suas fichas nessa área da sua vida, né? Porque o seu verdadeiro desejo é isso, é esse investimento, que esse investimento dá certo, né? E aqui eu sinto uma orientação da seguinte maneira: vamos tirar o pesar, né, dessa situação, tira esse peso, tira essa energia de ficar olhando para tudo que deu errado, para tudo que não foi, e foca nisso que é aquela vontade antiga de ser feliz no amor, né? Quando a gente vai ficando mais velha, quando a gente vai amadurecendo,
a tendência é que a gente vá ficando pessoas que podem até ficar amargas de acordo com tudo que a gente vê de realidade, né? Então a gente vê a realidade a respeito de como são as relações e a gente vai ficando amarga a respeito disso. E aqui tá falando, procura olhar para dentro de você, para aquele pedaço teu que já foi aquela pessoa que teve um sonho, que queria se apaixonar, sabe aquela paixão, aquele primeiro amor da gente, mas sem todo o equívoco, né? Porque você já tá mais velho o suficiente, você já tá mais maduro o suficiente. Então, os equívocos eles já saíram, mas parece que a dor foi encobrindo essa vontade de viver esse tipo de relacionamento, né? Mas é possível que as coisas aconteçam quando você, de fato, olhar para isso com carinho, né? Você tirar esse peso, e tirando esse peso do seu coração, né? Se você tiver que fazer terapia para isso, se você tiver que passar por processos de autoconhecimento, se você... Enfim, aquilo que você necessita fazer, né? Dentro aí do seu emocional, para que você possa abrir o coração para viver essas histórias com o mínimo de trauma possível. Porque os traumas, eles muitas vezes fazem com que a gente feche as possibilidades ou então a gente estrague alguma possibilidade, tá? Porque existe sim a possibilidade de algo acontecer. Você continua pensando sobre isso, apesar, né, da dor que esse assunto já te trouxe, e você continua avaliando, né, justamente essas histórias que já foram, né? Tipo assim, você fica olhando tudo aquilo que você doou e tudo aquilo que foi feito como se não houvesse, às vezes, até solução. É como se as coisas, elas não tivessem mais solução para você, né? Sentindo muito esse pesar, né? Tipo, fiz de tudo e nada teve porquê, né? Vou tirar aqui um conselho para você, um conselho final, tá? Diante dessa situação. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Tá. Aqui tá falando sobre conexões, né? Faça novas conexões, se permita fazer conexões que te alegrem o coração. O que acontece é que quando a gente passa por muita decepção, a gente fica achando que o mundo é só isso, né? Que o mundo é só feito de peso, é só feito daquilo que é difícil, é só feito daquilo que nos machuca. Mas quando você tirar a venda dos seus olhos, você parar, né, de ficar olhando para a sua vida com pesar, você começa a abrir oportunidades, outro tipo de oportunidade na sua vida, que são pessoas mais leves, pessoas com quem você pode contar e você pode sorrir muito mais do que chorar, tá? Então, reencontra aí esse seu brilho no olhar, esse seu brilho de quem sempre quis viver uma história de amor, que fosse feliz, que fosse saudável, que fosse algo que fizesse bem para você, de fato, tá? Porque aí a tendência é você encontrar pessoas também puras de coração e possibilidades, né? Para que você possa viver, sim, esse sonho. Eu acho que as pessoas ultimamente ficam muito céticas, né? Por conta da forma que estão as coisas, mas eu também acho que quem de fato acredita
encontra e a gente acaba fazendo as transformações interiores necessárias para poder se abrir para isso, né? Não é algo mágico, é algo que a gente faz primeiro na nossa alma, assim, é uma transformação emocional que resulta em algo que seja muito diferente daquilo que você já viveu, tá bom? Essa foi a leitura aí para o grupo 1 e agora eu vou fazer a leitura para o grupo 2, tá? Que é o pessoal da flor, tá bom? Então concentra aí o pessoal que escolheu a flor. Se concentra. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. Lembrando que todos os oráculos que eu utilizo aqui no canal, eles ficam aqui na descrição. Os links também para eles ficam aqui na descrição. Às vezes as pessoas gostam e querem também ter um, tá bom? Então, vamos lá, pessoal que escolheu aí a flor. Tá. Bom. Eu vejo que você tá numa fase aonde você tá se reservando bastante, né? Vou tomar aqui um pouquinho. Você tá se reservando bastante, você tá pensando muito sobre a sua vida. Você tá refletindo bastante sozinha sobre a sua vida no geral, né? E aí quando a gente começa a refletir bastante, automaticamente mudanças no nosso interior elas começam a acontecer e muita quebradeira também começa a acontecer, né? A carta da Torre falando sobre essa destruição interior de ilusões que leva você a não sentir que faz mais parte dos ambientes e também que alguns relacionamentos que antigamente faziam todo sentido, lugares que faziam todo sentido, eles já não fazem mais o mesmo sentido para você. Porque você é uma pessoa que está num caminho de amadurecimento e crescimento emocional, espiritual, enfim. E aí você começa a refletir muito, a gente fica muito introspectivo nesses momentos e é natural que a gente comece a mudar o tipo de relacionamento, o tipo de pessoas com quem a gente sentia afinidade, né? Então, às vezes você estava acostumado com certo tipo de pessoa e aí nesse momento você foi se interiorizando e você foi sentindo que aquelas pessoas elas não têm mais nada a ver com você, ou que você está vendo coisas que você não via antes, né? Isso acontece quando algum padrão dentro de nós está mudando. Quando padrões estão mudando dentro de nós, o nosso exterior, muita coisa começa a parar de fazer sentido. Então, pessoas que tinham um certo tipo de comportamento, que espelhava o seu comportamento, então, por isso que a gente fala assim, esse povo é tudo farinha do mesmo saco. Diga-me quem tu andas, que eu direi quem você é. Sim, porque as pessoas, elas refletem aquilo que nós temos em nosso interior. E quando você começa a mudar isso que está dentro de você, essas pessoas passam a não mais ter essa conexão contigo e aí as coisas começam a desmoronar.
parece que a sua vida está desmoronando, né? Porque você está se tornando uma pessoa que tem muito mais domínio de si, da vida material, né? Eu vejo aqui alguma questão com a sua vida material. Talvez você tenha tido uma mudança tão importante emocional que você viu o seu tamanho real e aí você foi tomando posse aí da sua vida material, você foi ficando cada vez mais firme nisso e isso te deu um resultado positivo. E é natural que ocorra sim essas rupturas quando a gente não está mais fazendo parte da energia do passado, que de repente era uma energia de uma pessoa que não estava amadurecida, que não estava próspera. Porque a prosperidade também tem a ver com padrões mentais, tem a ver com crenças, sabe? E aí, agora você está cada vez mais em posse desse seu poder e levando as coisas a sério e fazendo o que tem que fazer, ou seja, você está que nem uma rocha, você está líder de si. E isso claramente te leva a resultados positivos na sua vida material, né? E é uma mudança muito importante acontecendo, ao mesmo tempo que novos amores, alguém possa chegar e se aproximar de você, né? Então, quando ocorrem essas mudanças, tudo muda, né? Eu sempre estou falando aqui nos vídeos do quanto que as coisas elas estão interconectadas. A gente acha que a nossa vida ela é uma caixinha, mas não, é tudo interconectado. E aí você vai começando a perceber o quanto que essa sua firmeza e essa limpeza que tem acontecido na sua vida tem refletido aí na tua vida material e na tua vida também no seu no relacionamento. Então, é como se isso abrisse portas para novas pessoas chegarem até você, né? Pessoas que têm aí essa possibilidade de querer se relacionar de forma mais séria e de uma forma amorosa, né? E aqui é você equilibrando, né? Esse é a sua posição aí nos últimos tempos. Você equilibrando na balança, principalmente essa parte material, como que você lida com o dinheiro, como que você lida com essa situação aí da sua vida, né? Porque a prosperidade material, ela tá ligada com como você lida com o seu emocional. Então você tá no momento de equilíbrio, de olhar para si. De repente você andava com pessoas desequilibradas, pessoas que não tinham responsabilidade, e agora você tá crescendo e você tá lidando com as coisas diferente. E você tá aí, ó, segurando todos esses pratos nas suas mãos. Então é um período de bastante mudança, é um período de bastante turbulência, mas isso também é bastante positivo. E aqui eu vou dar um conselho final para você aí. Eu vejo aqui algo de assim, confia, continua mantendo os pés no chão, ao mesmo tempo que você tá com a cabeça na lua, no sentido de ter novas ideias, no sentido de
criar novas coisas, ou expandir, né? Expandir as possibilidades aí da sua vida. Então confia no seu brilho, na sua capacidade. E ao mesmo tempo que você se joga nessas oportunidades, você também mede as coisas com cautela, né? Então, dessa forma, as coisas tendem a ter um futuro muito bom, né? Então, é um momento de amadurecimento no geral, tá? Então, se você ficou aqui até o final comigo, muito obrigada pela audiência. E se fez sentido aí pra você, comenta aqui embaixo, tá? E é isso. Até o próximo Café com Selena.